Olá, irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Hoje trazemos um assunto muito sério e urgente. Infelizmente, uma notícia chocante abalou nossa fé, chocou a igreja de todo o país e nos faz refletir sobre a necessidade de estarmos sempre atentos e vigilantes. Um homem que se intitulava pastor confessou ter cometido um crime brutal contra uma adolescente de apenas 13 anos. Esse tipo de tragédia nos lembra que nem todos os que se dizem de Deus, os que se proclamam como servos de Deus, realmente são. E a Bíblia já nos alertou sobre esses tipos. Então, fiquem conosco até o final deste vídeo, porque nós vamos falar sobre como proteger nossas crianças e como identificar falsos líderes à luz das Escrituras Sagradas. A palavra de Deus, ela já nos advertiu sobre homens que usam o nome de Deus para praticar o mal. No livro de Mateus, no capítulo 7, versículo 15, Jesus disse: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Infelizmente, vivemos um tempo em que há muitos lobos infiltrados na casa de Deus, vivendo entre as ovelhas, disfarçadamente. E eles se disfarçam de homens e mulheres de Deus, mas o seu coração, o seu interior, habita a perversidade, habita a maldade. Em Jeremias, capítulo 23, versículo 12, a palavra nos diz: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Palavra forte e tremenda contra os falsos pastores. Isso significa que Deus não deixará impune aqueles que se aproveitam da inocência das pessoas, que se aproveitam da inocência das ovelhas de Deus, principalmente das nossas crianças. Amados, devemos estar muito atentos. Vigiem os seus filhos, mesmo na igreja, mesmo que diga, o seu filho vai participar hoje de uma atividade, não mande seu filho sozinho, acompanhe o seu filho. Se você não puder estar presente, não envie o seu filho. É triste ter que falar isso, mas hoje nós temos que redobrar o cuidado e a vigilância. Estamos vivendo tempos em que o cumprimento da palavra de Deus está ocorrendo de uma maneira avassaladora. Não podemos mais confiar em ninguém. Mesmo uma pessoa que se diz servo de Deus, nós temos que estarmos vigilantes, atentos, não podemos vacilar um só instante. A Bíblia nos diz que o diabo, o nosso adversário,
Se possível for, ele se disfarça até de anjo de luz. Imagine se ele não vai se disfarçar de pastor, de servo de Deus. É preciso ter muito cuidado. Pais, mães responsáveis, este é um chamado de Deus para você. O Senhor nos confia nossos filhos para que nós os protejamos e os eduquemos nos caminhos da verdade. O livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6, a palavra nos diz, e em Provérbios, como eu acabei de dizer, capítulo 22, versículo 6, nos instrui e ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Devemos ensinar nossos filhos a discernir entre o bem e o mal, a identificar quem realmente segue a Deus e quem apenas está usando o nome dele para enganar, para ludibriar pessoas. É muito triste a gente se deparar com esse tipo de notícia, ver em que estado, infelizmente, algumas igrejas se encontram e pensar quantas ovelhas podem se tornar presas fáceis desse tipo de lobo mascarado. Estejam, irmãos, atentos aos seus filhos, aos seus jovens, aos seus adolescentes. Eu trago algumas dicas para você sobre os seus filhos, sobre os seus jovens, sobre os seus adolescentes. Ensine-os primeiramente a confiar em Deus e não em qualquer pessoa que se diz servo de Deus. Nós estamos vivendo o tempo em que o engano está se alastrando de uma maneira absurda. A Bíblia nos diz que Satanás, ele é o pai da mentira e que nos últimos dias o engano cresceria de uma maneira absurda sobre a terra, e nós estamos vivendo isso. O que temos visto de falsos crentes, falsas igrejas, falsos pastores, amados, a falsidade, o engano, a mentira está em alta. Então redobre a sua vigilância. Monitore com quem seus filhos conversam e para onde vão. Oriente-os a nunca aceitar caronas ou favores de desconhecidos, mesmo que sejam líderes religiosos. Tome cuidado. Ore por discernimento e peça a Deus sabedoria para que você possa identificar os perigos que rondam a sua casa, que ronda você, que ronda a sua família. Esteja atento, preste atenção nas pessoas. Quando nós prestamos mais atenção nas pessoas, muitas vezes nós conseguimos identificar quando elas estão forçando passar algo que elas não são. Nós conseguimos identificar quando há algo de anormal, de estranho no comportamento daquela pessoa. Vivemos tempos difíceis, tempos tormentosos, princípio de dores, e a iniquidade está aumentando e crescendo de maneira avassaladora e devastadora sobre este mundo caído e decadente que jaz no maligno. Mas lembre-se do que está escrito em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo,
Vosso adversário anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Irmãos, precisamos nos manter vigilantes, firmes na fé e confiando no discernimento do Espírito Santo, orar diariamente, pedindo a Deus que não nos deixe sermos enganados nem confundidos, que nos dê o dom do discernimento, que possamos ser luz neste mundo e proteger a vida daqueles a quem Deus nos confiou. Nós somos chamados para ser luz no mundo que jaz nas trevas. Nós somos chamados para ser sal no mundo sem nenhum tempero. E lembre-se, o verdadeiro pastor dá a vida pelas suas ovelhas, mas o falso pastor as destrói. Jesus é o nosso pastor. Ele é o bom pastor, o que deu a vida pelas suas ovelhas. Compartilhe essa mensagem. Deixe aí o seu like. E fiquem vigilantes e vamos orar mais e mais para que o Senhor possa nos dar sabedoria e discernimento a cada dia. Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus. Amém.